Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Devocional nessa manhã, irmãos, será no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37, tá bom? Bom dia, Dida. Vamos orar, irmãos, nessa manhã. Pai amado, te damos graças por mais um dia. Graças a Deus porque as tuas misericórdias se renovaram. O teu amor para conosco permanece, Deus, e te louvamos por isso, Deus. Te louvamos por o Senhor ser um Deus bom, um Deus justo, um Deus santo, todo-poderoso, Pai. E clamamos, Deus, que o Senhor nessa manhã nos ensine, por meio da Tua palavra, do Santo Espírito, nos dê discernimento e entendimento, a fim de compreendermos, Deus, como podemos nos regozijarmos com a missão de Cristo que Ele realizou em nosso favor. E também, Deus, entendermos como podemos segui-lo, como podemos de maneira mais prática em nossas vidas segui-lo em um estilo de vida marcado por serviço, em um estilo de vida marcado por serviço, especialmente aqueles que são desprezados. E que dessa forma possamos representar o nosso Deus bem. É isso que oramos, Pai. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Então, o texto de Marcos 9, de 30 a 37, é o texto de hoje, dessa manhã. E o título, né, que eu coloquei aqui para esse trecho, né, seria A Missão de Cristo e o Discipulado. Eu tive a oportunidade, inclusive, de traduzir esse texto do grego, então foi bem interessante para mim, bem precioso para mim. Então estou compartilhando com os irmãos essa manhã um pouco daquilo que eu observei aqui e também li alguns comentários. Então esse trecho, né, ele fala sobre a missão de Cristo, né, o que ele veio fazer, e ele também dá uma lição para nós do discipulado, né? Marcos escreve para nós, instruindo sobre como Jesus, né, deseja discipular os seus pupilos, né? E eu vou começar lendo o texto e aí a gente entra especificamente no explicar aqui, né? Então o texto de 30, Marcos 9, de 30 a 37. E tendo partido dali, passavam pela Galiléia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: De que é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último, e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles. E tomando-as nos braços, disse: Qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Esse texto, irmãos, ele está no Evangelho de Marcos, então a gente precisa pensar um pouco em que momento, né, do Evangelho esse trecho foi inserido, né? Esse trecho está, e ele está basicamente na segunda grande divisão de Marcos, né? Marcos tem uma grande divisão do capítulo 1 ao 8, que fala sobre a identidade de Jesus, e dos versículos 9 a 16 fala sobre a missão de Jesus. Então a gente está na segunda grande seção de Marcos, a segunda grande seção que começa com, que é meio que a divisão, né, dessas duas grandes seções, é a confissão de Pedro de que Jesus é o Cristo. Então antes ele está falando da sua identidade, e a partir do versículo 9, ele começa a falar, do capítulo 9, ele começa a falar sobre a sua missão. E é esse trecho que a gente está aqui hoje. E Marcos
como os irmãos sabem, já tem essa ênfase de apresentar Jesus como servo. E a gente vai ver um pouco das implicações disso hoje também, né? E então o trecho, a primeira coisa que a gente observa aqui, olhando o texto como um todo, é um grande contraste, tá? A gente vê um contraste entre Jesus e os discípulos, né? A gente vê do versículo 30 a 32 descrevendo a missão de Jesus, o que ele veio fazer, e nos versículos 33 a 37 descrevendo, pelo menos os primeiros versículos, descrevendo os discípulos, como que eles estavam, né? Então, a gente vê esse contraste, né? Marcos está mostrando escancaradamente aqui que Jesus está pensando uma coisa e os discípulos pensando outra, né? E então, o que seria esse contraste, né? Seria o primeiro, que Jesus obedece seu Pai ao servir e se sacrificar em nosso favor, né? A gente vê isso no texto que diz, né? No texto que diz, o Filho do Homem, né? Será entregue nas mãos dos homens, né? Então a gente vê esse Filho do Homem, esse termo se referindo a Daniel, né? Um ancião de dias, aquele semelhante a Filho do Homem, que ele é homem sim, mas ele é Deus, né? Ele é um ser divino, né? Mesmo em Daniel isso já quando esse termo aparece já tem essa implicação. Ele será entregue nas mãos dos homens. Então, pensa bem, o Filho do Homem, né? Aquele que é o homem maior, no sentido de que ele é divino, ele será entregue nas mãos dos homens, ou seja, ele vai perder, de certa forma, a sua glória, né? Ele está abrindo mão da sua glória, ele está servindo e sacrificando em nosso favor. Enquanto os discípulos, que são meros homens, né, estão discutindo quem vai receber a glória de ser o primeiro e de ser o primeiro da fila, né, ao lado do Filho do Homem. Então eles estão, na verdade, discutindo quem vai receber a glória, enquanto Jesus está abrindo mão da sua glória, está abrindo mão das suas prerrogativas, né, de Deus e de Filho do Homem, para nos servir. Então existe uma grande contraste aqui. Eu acredito que Marcos, né, o que ele quer, uma das coisas que ele ensina para nós, querendo ou não aqui, né, é que existe uma tendência, né, do nosso coração, aí falando de maneira mais geral, dos discípulos, né, como um todo, existe uma tendência no coração do discípulo a ignorar a verdade do que Deus nos chama a fazer, tá? Então Deus nos chamou a fazer algo bem específico, e às vezes existe uma tendência no coração do discípulo de simplesmente ignorar isso, né, essa verdade. E ao invés disso, de ignorar essa verdade, de buscar, né, no seu coração, devagar, busca por glória, e isso implica em quê? Em comparação, né? Em comparar um com o outro e querer dizer que vai ser o primeiro, enfim. Então essa é uma tendência do coração de um discípulo, né? E a gente vê isso justamente porque aqui os discípulos têm essa reação, né? E aí, focando agora um pouco mais nos versículos 30 e 32, irmãos, que fala sobre essa predição, né? A segunda predição da paixão de Cristo. Essa é a segunda predição que é feita para os discípulos, para todos os discípulos juntos, né? Tem uma outra predição que Jesus faz, mas aí só com uns 3 que foram com ele para o Monte da Transfiguração. Então essa é a segunda predição. E o texto ali começa, né? E tendo partido dali da onde? Do versículo 29, que eles estavam numa casa, né? E agora eles, tendo partido dessa casa, né? Passavam pela Galileia. E Marcos deixa claro que o ministério na Galileia está acabando e agora vai ser na Judéia mesmo, vai ser em Jerusalém, para onde Cristo vai, para que ele se sacrifique em nosso favor, né? E aí o texto também diz, não queria que ninguém o soubesse, né? Por quê? O versículo seguinte nos diz a razão, versículo 31, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia. Então a razão porque Jesus não queria que as pessoas soubessem que ele estava indo, né, para lá, é porque ele estava ensinando os seus discípulos, ou seja, ele estava tendo digamos assim, um treinamento intensivo ali, né, com os discípulos, né. E é interessante, irmãos, que esse verbo aqui, ensinava os discípulos e lhes dizia, é um verbo que tem uma ação constante, né, digamos assim. Ele era algo recorrente que Jesus fazia, né, não somente aqui, mas
vários momentos Jesus estava ensinando aos discípulos o quê? Exatamente isso que ele diz no seguinte: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará, né? E é interessante que também a voz passiva, né, do será entregue nas mãos dos homens, né? Não é Jesus que é ativo, mas é a voz passiva. Alguém vai entregar Jesus. Aqui provavelmente está falando de Judas, né? Óbvio, debaixo da permissão de Deus, no plano de Deus, né? E então nessas 3 previsões da paixão, né, tem um comentário aqui, Jesus fala da necessidade de sua rejeição, sofrimento e morte. E depois dos 3, os discípulos expressam suas ambições por status e prestígio. Então não é a primeira vez em que Jesus está falando sobre a paixão, sobre aquilo que ele vai fazer em nosso favor, e os discípulos estão divagando sobre como eles podem receber status e prestígio, né? Jesus fala de entregar sua vida. Os discípulos falam em cumprir a deles, né? Ele conta o curso do discipulado, Jesus, e os discípulos contam seus bens. Os discípulos ainda precisam aprender que as recompensas do discipulado vêm apenas como consequência de seguir a Cristo no caro caminho de Jerusalém. Então, os discípulos precisam aprender isso, né? E mais uma vez, né, um outro comentário aqui que eu vi das leituras que eu fiz, né? Mais uma vez, Marx enfatizou o embotamento dos discípulos. Ele não se esquivou dessa ênfase. Há, no entanto, alguma evidência de que os discípulos estavam obtendo algum conhecimento sobre o que Jesus estava dizendo, né? Eles dizem que não compreenderam, mas algum conhecimento eles tinham. Provavelmente eles temiam questionar mais sobre o que Jesus disse devido à apreensão de enfrentar uma revelação completa do sofrimento que estava por vir. Eles temiam a resposta de Jesus, talvez, por isso que eles não responderam, né? Que eles não compreendiam, né, o que Jesus queria dizer ou não perguntaram. Ou eles temiam ser repreendidos como Pedro foi repreendido, né, no capítulo anterior. Então, no entanto, como a passagem a seguir indica, suas mentes estavam incorretamente desocupadas com a pergunta sobre quem era o mais importante. Então, ao invés de se questionar, se perguntar daquilo que Jesus estava dizendo, né, colocar aquilo no coração, meditar naquilo, não, eles estavam preocupados com outra coisa, né, com quem era dentre eles o mais importante. E é o trecho seguinte que a gente vê, né, irmãos, do versículo 33 a 37. Que basicamente resume aqui o maior no reino, né? E o versículo 33 e 34, a gente coloquei aqui, né? Contando os bens e não o custo, né? Tendo eles partido de Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Então, nessa viagem que Jesus faz, provavelmente ele está liderando o caminho, né? Enquanto os discípulos estão indo atrás, em fila indiana, né? Um atrás do outro. E os discípulos, indo nesse caminho, eles começam a discutir entre si. Essa palavra aqui, né? Discorreis, ela também pode ter uma conotação até de uma certa disputa, né? Não só uma discussão acalorada sobre quem era o maior, quem era o principal, né? Dos discípulos. Talvez por conta dos 3 terem sido escolhidos para somente os 3 principais foram escolhidos para o Monte da Transfiguração. Talvez isso começou entre eles 3, né? Não dá para saber, mas o ponto é eles discutem entre si quem é o principal, quem é o maior, né? Enquanto Jesus está ensinando para eles a missão dele, que ele veio morrer e ser o menor, né, nos servir dessa forma. Então é significativo isso. E pelo caminho eles estão discutindo, e quando chega lá, Jesus pergunta, né, o que vocês estavam discutindo pelo caminho? E eles não respondem, ficam em silêncio. Ou seja, claramente ali eles não respondem porque eles são culpados, né? Se eles tivessem alguma dúvida sobre se era lícito o que eles estavam fazendo, eles teriam questionado Jesus, né? Mas não, eles tinham uma certa certeza de que aquilo que eles estavam desejando, né, não casa com aquilo que Jesus veio fazer em nosso favor e veio ensinar que os discípulos façam, né? Então eles tinham noção dessa incoerência, né? E então ficaram em silêncio, né?
Então, em resposta ao silêncio deles, Jesus se senta para ensiná-los, né? Versículos 35. E assentando-se, né, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Então Jesus, como um mestre, né, o mestre, ele tinha essa prerrogativa, né, de ensinar sentado, né? Jesus obviamente ensinava de várias formas, mas aqui especificamente Marcos, ele usa esse artifício de Jesus se sentando, então convocando os 12, né, chamando os 12 para ouvi-lo, e Jesus começa a ensiná-los, né? E aí o ensino é bem curto, mas é bem explícito, né? Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Então, vocês estão divagando sobre serem o principal, vocês estão com um desejo, né, de glória. Você quer ser o primeiro? Seja o último, né? E Jesus é o exemplo máximo sobre isso, né, irmãos? Ele é aquele que, sim, é o Filho do Homem, né, o divino, mas que foi entregue nas mãos de homens, né? A ironia é justamente essa, ele sendo o próprio Deus, homem, né? Homens comuns tiraram a sua vida, né? E então a gente vê esse ensino de Jesus, ele é o supremo exemplo desse ensino, né? E porque ele é o supremo exemplo, ele é o maior, ele é o primeiro, né? Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Então, e Jesus logo em seguida ele usa digamos assim, ele faz um teatro, ele usa uma ilustração para nos para ilustrar aquilo que ele está querendo ensinar para nós e para os discípulos, né? Nos versículos 36 e 37, né, ele trazendo uma criança, colocou no meio deles e tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas o que me enviou. Então, provavelmente ali os 12 estão em volta de Jesus ali ouvindo o mestre, né, mas ele faz uma pausa, né, vai ali, pega uma criança, talvez algum familiar, né, da família de Pedro ali, e traz até eles, né, e principalmente coloca no meio deles, né, o texto diz que ele coloca essa criança no meio deles, como se essa criança agora fosse o exaltado entre eles, fosse o primeiro entre eles, né, e uma criança que o ponto ali não é... em outras passagens a gente vê, né, que a gente deve ser como uma criança, né? Mateus usa esse artifício, né? Mas aqui em Marcos o ponto de usar a criança é porque a criança é a última, né? É aquele que é o desprezado, né? Porque naquela época mulheres e crianças tinham sim um certo... Eles desprezavam, né? Um pouco, né? Bastante, na verdade, o quanto eles eram, o quanto eles são importantes, né? E então eles colocavam as crianças de lado, porque era sim uma sociedade muito tinha essa ênfase muito grande no homem, né, naquilo que o homem trabalhando podia trazer para casa, né? Então crianças sim era alguém ainda desprezado, que ainda não era considerado digno, né? E em outro trecho a gente já conhece também, que é o trecho que Jesus, os discípulos meio que falam para as crianças saírem de perto, né, não chegarem perto de Jesus, e Jesus chama as crianças para serem... então a gente vê nos judeus, né, nos judeus dessa época, principalmente nos discípulos, esse certo preconceito, falta de valorização das crianças, né, diferente do que a gente vê hoje na nossa cultura, mas na cultura deles era assim. Então Jesus chama essa criança, coloca ela no meio justamente para enfatizar o seguinte, né? Olha só como eu, Jesus, o primeiro, recebo essa criança, né? Essa humilde criança e coloco ela aqui no meio, né? E se alguém quer ser o primeiro, será o último, servo de todos. É isso que ele está ensinando para os discípulos, né? Qualquer um que receber uma criança tal como essa em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas o que me enviou. Então aqui a gente vê um ensino muito precioso, irmãos, para nós, porque Jesus dá uma promessa para nós aqui, né, de que qualquer um que receber uma criança no nome dele, né,
E aqui criança provavelmente também tem uma conotação aqui no caso de discípulo, de pequenino, né? Tem essa referência cruzada também, de alguém que é um cristão, também não cristãos, né? Obviamente aqui a gente está falando de pessoas desprezadas na sua maioria, e principalmente está falando do nosso serviço a elas, né? No nosso serviço de amor para com elas, né? E então Jesus dá essa promessa de que qualquer um que receber essa criança em meu nome recebe o próprio Jesus Cristo, né? A mim me recebe. E não só isso. E qualquer um que receber o Jesus Cristo, receber essa criança, né? Não recebe a mim, mas o que me enviou. Então recebe o próprio Deus Pai, né? Então a gente vê essa corrente, né, da criança para Jesus, para Deus Pai. E então é algo muito precioso para nós e uma das formas que a gente pode glorificar o Senhor, principais formas que a gente pode glorificar o Senhor hoje, né, e durante essa semana. Então Jesus não repudia exatamente a proeminência e grandeza. Então Jesus não está falando assim, grandeza não serve para nada, né, proeminência não busca proeminência, não, mas ele redefine proeminência e grandeza. Ele ainda quer que eles busquem essa proeminência e grandeza, mas nos termos dele. O desafio é ser grande nas coisas que importam para Deus, que é o serviço, né? Esse serviço humilde, né? Nada é maior aos olhos de Deus do que dar, e nenhuma vocação oferece a oportunidade de dar mais do que a de um servo. A servo aqui, né, irmãos, é a palavra diáconos. A ênfase é aquela pessoa que serve mesas, né? Um serviço comum, simples, mas que pode ser aplicado a diversos níveis, né? Então nada é maior aos olhos de Deus do que dar. Isso é um consolo para nós, porque a maioria das nossas tarefas do dia a dia é servir outras pessoas. E ao fazermos isso, né, de maneira amorosa e principalmente buscando o benefício daqueles que são desprezados, é algo que glorifica a Deus e é isso de forma útil que vai trazer proeminência e grandeza, porque está sendo feito a semelhança do nosso Salvador Jesus Cristo, né? Então a grandeza na economia de Deus não é reservada para os talentosos e privilegiados, né? Antes, apresente-se a todo crente nas tarefas comuns e simples de servir aos outros. Então, nas nossas tarefas simples, irmãos, de cozinhar, de passar roupa, de trabalhar, nas nossas tarefas simples, de servir aos outros, né? E tarefas comuns, a gente está imitando o nosso Salvador, né? Porque ele, como Deus, ele se humilhou, veio até aqui, serviu sacrificialmente, né? E na cruz se entregou pelos nossos pecados, né? Então, o mais humilde ato de ligação desencadeia uma reação em cadeia que abala o próprio céu, né? Pois tudo que é feito para o mínimo, e o mínimo é feito para Jesus. O ponto aqui é justamente aquela cadeia, né? De aquilo que nós fazemos para essa criança, né? Esse humilde, e recebemos ele porque somos cristãos, porque cremos naquilo que Cristo fez por nós. Então aquilo é feito para Jesus, que é feito para o próprio Deus, né? Então, o que nós vimos hoje, irmãos, nessa passagem? Que apesar da nossa tendência de glória para si, buscarmos glória para nós mesmos, né? Devemos seguir o Mestre Jesus, servindo os desprezados por amor a Ele e representando o nosso Deus, né? Desprezados aqui tem uma gama grande, né, na nossa sociedade hoje, irmãos. E nós cristãos somos chamados para servirmos de maneira sacrificial essas pessoas e imitarmos o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, te bendizemos, Pai, pela Tua palavra, Deus, que nos traz discernimento, nos revela, Senhor Jesus Cristo, nos revela, Deus, o Teu plano. E que maravilhoso plano é, Pai, podemos ouvir que o Senhor Jesus Cristo, Ele redefine grandeza. Ele não define grandeza aos termos deste mundo, Deus,
ele não define grandeza aos termos e que tanto vemos nos dias de hoje na nossa cultura, em poder, em abuso de autoridade, mas ele define os termos de grandeza, Deus, naquele que serve mais, naquele que é servo de todos, naquele que é humilde, naquele que serve o humilde, que traz aquele que é pequeno, aquele que é humilhado para perto de si e serve de maneira sacrificial. Que é isso que o nosso Salvador fez em nosso favor, Pai. Te louvamos, ó Deus, por essa esperança, Deus, e que o Senhor nos dê uma ambição santa, Deus, de buscarmos sermos sim o primeiro, mas nos termos de Jesus, nos termos daquele que é sim o primeiro pelo serviço que ele fez em nosso favor, e que possamos dessa forma também segui-lo rumo a esse caminho para Jerusalém, esse caminho que é de sim um caminho de sofrimento, mas um caminho de grandeza, um caminho da verdadeira grandeza, Deus, e que possamos, Deus, crescer a imagem do nosso Salvador dessa forma, servindo sacrificialmente e alegremente, Pai. Nesse dia e nos dias por vir até que o Senhor Jesus Cristo volte para nos buscar. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, Pai. Eu vi aqui quando entrou aqui, eu já estava no meio do devocional. Bom dia, Maria Cristina. Bom dia, Antônio. Bom dia, Matias. De nada, irmãos. É um prazer. Esse texto é um texto muito rico e foi um prazer estar com os irmãos essa manhã. Bom dia para vocês e que Deus abençoe a semana de vocês.